Right, guys. So let's do this. I just want to do a disclaimer regarding some of the concepts I will speak about. I do not have time to go into detail of every concept. I'm just trying here to give you a sort of a holistic view of this whole thing. And so we're gonna go through these questions, why, how, and what's next is more about interacting with you as well. And maybe we can ask each other some interesting questions after giving you the why and how. Okay, so let's do this. First, I think it's very important to go to the origin of the terms that we are using these days, okay? And digitalization comes from the digital. And as you can see here, it comes from digitus, which means finger and toe. And it was a word used on the 15th century, mainly because digits were the name that was given to anything counted that was counted under 10 fingers, within the 10 fingers of the hands, okay? These days is anything that uses computer processes or digits. The digitization, and this is very important, the difference between digitization and digitalization, okay? Digitization is the process of converting information from a physical format into a digital one, like text, pictures, or sounds, okay? From analog to digital. And that's what happens with the Industrial Revolution, okay? So it's the adaptation of a system or process to be operated with the use of computers. That's the Industrial Revolution. Digitalization is the process of leveraging digitization to improve business processes. And this is what capitalism is doing, okay? So there's a reason why I call this lecture Art and Digitalization, because what's happening is that we are digitalizing art as a business process to commercialize what we are doing. And then there's digital transformation, which is the impact caused by the process of digitalization. Like the internet has resulted in a digital transformation of the advertising industry, like paper mail to email, or and data processing within those companies, okay? Right now, what's happening, it's a digital transformation from digitization and digitalization. This is a ultra digitalization, and that's what I was saying. It relates to capitalism. Okay, so all these processes that were before analog first became digital, and now we're transforming these processes that we have in data to be processed. I will explain this better further on, okay? So regarding the digital revolution, we went from analog electronic to digital electronic. We are now in the age of digitization, which is from analog, the concept of analog, to digital concept. And this relates to the blockchain, and I give here as an example, the certificate of authentication that you usually give to an artwork. It's called COA, okay? Could be compared now to the NFT. This is what it means, going from an analog concept to a digital concept. So all the processes that before we agreed that like a certificate, it represents something, authenticates something. In this moment, what we are doing is
digitizing these certificates, digitizing this validation into the digital sphere. Okay. Why? And I hope that now that we're going into the why, I can help you to think of some questions, mostly, not so much answers. I will try to give you some answers, or at least a path to think of some answers. So let's go back to the past. You probably all have heard about the cave Lascaux in Montignard in France. It dates back to the Upper Paleolithic, which is around 17,000 years ago. It was discovered in 1940 by Marcel Ravidat after, and funny story here, after his dog called Robot fell into a hole on the floor. And when they tried to bring him back, Marcel and his friends went down the rabbit hole or whatever hole that was, and they found these caves. And I think like 2 or 3 years after they were open to the public, but due to the sweat of the visitors and the breathing, the caves had to be sealed in 1963. Since then, the French government spent 64 million to build a life-size, near perfect replica to recreate the original cave. And this museum was opened in 2016. I want to give you here a reference from a book from Georges Bataille called Lascaux, or The Birth of Art. I don't know if you heard about it. He says there's this quote of him, which I think is really good to launch here the question why. Okay, so he says, from incoherent barkings of desire, man can advance to distinct speech now that labeling the objects with a name. He is able to make an implicit connection between the material it is made of and the work required to get it from the old state to the new, in which it is ready for use. Thenceforth, language firmly anchors the object in the stream of time. Okay, so I've broken this, what he says here, into statements to reach what he means with this quote. Okay, so I say, speech is language. The materialization of thought is language. By this logic, art is language. The reproduction of language is culture. The digital is a form of language that allows the reproduction and spread of culture. Digital culture is reshaping how technology and the internet are shaping the way that we interact as humans. It's the way that we behave, think, and communicate within society. Culture is no longer just about how we interact with the nature and each other in a physical format. The relationship between us and our environment has technology as an intermediary. If we want to be part of society, we can no longer refuse the digital world. So what does he say when he says the language firmly anchors the object in the stream of time? Okay, this is what we want to focus on. Lascaux scan that we've seen, because the government had to scan the real cave with the LiDAR scans to be able to reproduce it exactly as the original cave is. So the Lascaux scan and reproduction intends to preserve a location which is no longer visitable. Okay, its digitization is essential for cultural purposes. Does its copy contain the same value and significance? Is the copy better than the real when the real still exists
but is deteriorating. Will the copy become real? If there were to be an extremely complex virtual reality experience of Lascaux in terms of visuals, sounds, smell, would this copy of the copy have the same value as the original? And what if planet Earth didn't exist anymore? So consider the scenario where all culture has to be digitized because planet Earth maybe won't exist. And if we're all on spaceships, the only way that we can access our history and our past is through virtual reality. Will, in this case, this virtual reality of Lascaux have the same value as the original one, or is it not the same? In the case there's no original anymore, it's probably the best you can get, so at the end it has the same value. Okay, let's go a bit deeper into this and speak about Jean Baudrillard and his book Simulacra and Simulation. I think it can help us understand also to the quote from Georges Bataille regarding language. Simulacra, so Jean Baudrillard says that simulacra are copies that depict things that either had no reality to begin with or that no longer have an original. So this would be the case of the virtual reality of Lascaux, okay? Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or system over time. And the simulacrum is never that which conceals the truth, is the truth which conceals that there is none. The simulacrum is truth. The simulacrum is when you cannot distinguish between reality and fiction anymore. We'll get back into that in a moment. So Baudrillard's concept of hyperreality or simulacrum constitutes an anchoring point for the understanding of the age of digitization and its validation. Okay, we are in the age of digitization. From his point of view, commodities in the sense of objects do not have a value as Karl Marx defines it. Karl Marx defines it as an object has value by the properties of its material and the value of its material and the time of production and the labor. That's how Karl Marx defines value, okay? In this case, Baudrillard is not thinking of value in this way. He's defining value as we define, as Ferdinand de Saussure defines it, okay? So I think I wrote it here. A sign, he defines value as a sign value. So objects become things out of the idea of what things should be, like a Louis Vuitton bag. The real, by Karl Marx understanding of value, Louis Vuitton bag would be the price of its materials and how much it costed. But because the brand is so well known, here the value is, as Ferdinand de Saussure defines, it's because the sign of or the brand of Louis Vuitton is validated by so many people as valuable that it becomes way overpriced compared to the real value of the materials. And that is the case, for example, for a painting or an NFT, okay? Saussure explains sign as a linguistic unit. The written word, let's for example use Google, generates an idea or a sound image of the word in our minds.
This sound, that this idea of what Google means, is called the signifier. It's the connector between the physical world and the mental world. And this is applied to any word. If you say chair, you connect the word chair with the image of what a chair is, okay? So once the signifiers is in our minds, that produces a meaning or a concept which is associated with that word. In the case of the word Google, this is connected to the concept search engine, while for a chair would be something to sit on, okay? Saussure designated this association as the signified. So the signifier and the signified are inseparable, and both constitute what is called language. And that's the origin of language. That's how language was created, because people started to associate objects to a concept and to a use, and the use of that object produced a meaning, like hammer. Hammer is something you nail with. That's what the signifier and the signified do. Now we can't look at the invented word Google because it's an invented word and not connected with its concept. Search engines or the internet are used to search information. Now, when we think of Google, we think of searching the internet. Is now also used as a verb to Google something. I'm going to Google that. I'm going to Google this, even if you don't use Google to search it. To Baudrillard, this is hyperreality, or simulacrum. The concept is the same. It is when a symbol or a set of signifiers which represent something that doesn't actually exist, like Google or Santa or the Tooth Fairy or GPS or Google Maps. I give here an example from Lewis Carroll book. The characters say that a map that had a scale of 1 to 1 was so impractical to use, the characters couldn't actually use it. This is the quote. It has never been spread out yet. The farmers objected. They said it would cover the whole country and shut out the sunlight. So now we use the country itself as its own map. And I assure you, it does nearly as well. When the very things we create cover the reality they were designed to represent, neither the real or its representation exists, only the hyperreal. I just want to go back here to these concepts from Jean Baudrillard. Here where it says the simulacrum is never that which conceals the truth. It is the truth that conceals that there is none. The simulacrum is truth. Umberto Eco and Baudrillard give a very good example to define hyperreality. You've probably all were in Disneyland or not, but you know what Disneyland is, okay? They say that Disneyland is has real size and detailed constructions that take the public to a fantastic past. And this illusion appeals to the viewer as a desirable reality, more desirable than its own reality. This is what leads the visitor to buy. And the same can somehow be applied to art in the sense of whatever reality you create with your art to represent your world, or the way you view the world, is also what makes people be interested in your work. It's how much of a hyper reality you build with your work and how much it can reach to people.
So the atmosphere, Umberto Eco says in his book Travels in Hyperreality, he says, the created atmosphere can give us more reality than nature can. And then Zombetti defines hyperreality as hyperreality is the inability of consciousness to distinguish reality from a simulation of reality, especially in technological advanced societies. And Terashima says is seen as a condition in which what is real and what is fiction are seamlessly blended together so that there is no clear distinction between where one ends and the other begins. If you guys have questions, you can always ask, but I think it will be good if we keep them for the end, because all these theme will be spoken about again as all the concepts are connected. Okay. Yeah, we can keep them for the end, Hugo. Yes. Okay, so why is this happening with us? Why are we creating objects? Sorry, why are we creating objects that have a value which is not the value of the object itself? Why are we creating these realities and parallel realities that then become realities, like a reality TV shows? Okay, maybe you know Love Island or not, or Big Brothers, one of those TV reality shows we've all seen. What happens many times is that we absorb whatever we see, like in Love Island, people like each other and they behave and they flirt in a certain way, which is very far from reality. But once it's integrated in pop culture and in our society, people start to understand as that's the way you should behave if you want to flirt or to relate to someone. And then we start to reproduce that in real life. And then new TV reality shows come, and they are again based in whatever we're doing. So every time we're only becoming versions of sorry. Hugo, can I just stop you there? Yes. I'm hearing a sound. Is it coming from you? No. No. It might be Nico. Sorry, are you hear me? Sorry, yes. Okay, sorry. I wasn't aware of it. Okay. So please continue. Let's keep on. So I've put here some statements which are not statements, are more questions than statements. Okay. Trying to answer to the why. Why are we doing this? Because the physical world has physical limitations. Because most of us validate it by giving it significance. Because memory is culture. Because our ego wants to create things that last forever. Because nothing lasts forever. Or because we have no idea what else to do with our time. And at the end, time is actually the big keyword here. When we look back at a little sculpture of 17,000 years ago, or a painting in a cave, we cannot monetize it. We say it has so much valuable. It has so much value. We cannot put it into a value in money, because it's from so long ago. So much time has passed for that object that is impossible to give it a value. And it's
it's very interesting to look at this kind of things compared to contemporary art and to what is going on with the NFTs, and how it's very, we can discuss for ages and even discuss if it has the same significance as those sculptures from cave humans, or paintings. Does it have the same significance? Maybe yes, maybe not. We would have to go individually to each artist to try to analyze why is the reason they're doing what they're doing. Okay, so I'm going to leave the why at this point, and we're going to go for the how. And this relates to all the presentations that were given before. So I'm going to give some examples. You could have been those examples. I've put other artists that are more well known. You all know these methods as well, of the how we are doing this. But I think it's important we go through it again now, having a bit of a understanding of digitization, and digital transformation, as well as value and simulation. Okay. So about the how we're doing this. The process, what we're going to speak is the processes of digitization. So how we are transforming all the things we passed from analog to electronic, now being digitalized to the point of data. So it's not about being electronic anymore, it's about the data. And this process of digitization for the arts can be computer generated. The art can be computer generated, can be scanned, or can be made with through the digital process. Commingling of physical reality with virtual reality or augmented reality. That's what you know as VR or AR, or AI as well, human intelligence with artificial intelligence. There will be computer generated art. Through the uses of softwares. And what is digital art? Is art that is made or presented using digital technology. Here within brackets, I also put, or as part of the creative process. What do I try to say with this? For me, at least in my work, even though sometimes I don't use digital tools or softwares to speak about the digital. So even though I don't use processes of digitization, I speak about digitization with my work. And for me, that's also digital art, even if it's inspired by the digital. And I'm going to give you some examples of, for example, Avery Singer, that is a painter. She paints in a traditional way, let's say. She puts paint on a canvas, on a surface, physical, real surface. But for her to get inspired to plan the paintings, she uses Google SketchUp. I'll show you some images. Okay, so getting back to the digital art, we have computer art, multimedia art, and cyber art. We have object-oriented and process-oriented visuals within all the digital art. Digital technologies are a means to an end and function as a tool for the creation of traditional objects like paintings, photographs, prints, and sculptures. In the second case of process-oriented visuals, the technology is the end itself. So the artists explore the possibilities entailed to the very essence of this new medium. And the term new media refers to all computable art
that is digitally created, stored, and distributed. In other words, while some works rely on digital tools to magnify an already existing medium, other digital technology work as an intrinsic and indissociable component in the making of that artifact. And now here I have some examples. So for painting, we have Avery Singer. I have some images here. As you can see, is very cubistic in a way. It has that feel of Google SketchUp. We had the workshop the other day. We've seen how Google SketchUp has all these shapes and solids, and so she plans all her paintings through these softwares, and then she brings them to life in a physical way, which can be considered traditional. In digital photography, we have Andreas Gursky that manipulates the two top ones. He manipulates his pictures. He takes pictures of something that is real, but then he manipulates them to the point that you no longer know if it's real or not. On the left, you have a solar farm, and yes, there were some solar panels in those hills, but they were not covering those hills completely. He manipulated the picture. In the right, it's a picture of the Rhine in Düsseldorf, but on the other side of the river, there were buildings, and he removed them. For digital sculpture, we have Wim Delvoye and David Medalla. David Medalla did this kinetic sculpture. So kinetic sculpture is also something that is considered digital art, even though, like we've said here before, it's object oriented instead of oriented visuals. And he produces these sculptures that have foam and like from water and soap, and they are constantly pumping the foam out, and then the foam goes back down and then back up through some tubes. On the right, we have Takis, is a Greek kinetic artist from mostly from last century. And his practice is all about how magnets or machines work and have movement through electricity or forces. Okay. Still, as a sculpture, a digital sculpture example, we have Wim Delvoye on the left, and he basically it's between prints and sculpture, because he lasers all these woods and or whatever material it is, and then he builds sort of these puzzles, 3D puzzles. And I just want to make here a mark, because prints somehow has always been a digital process, because is a technique of reproduction, even books somehow, and all culture in a way is digital and is tending towards digital, because our purpose with culture and language is to make it last as long as we can. For some reason now we have ebooks and we are dropping paper. Like, we want things to last in time, and art might be going that way because of this reason as well. If one day we're not on planet Earth anymore, we cannot bring all these things we have with us in spaceships and stuff like this. I know what I'm saying is very dystopian, but it is somehow
makes sense if it would go on that way, why everything is becoming digital. Okay, going back to the artists. In digital installation, we have Michel Bray and Edmond Couchot and Hito Styro. Michel Bray and Edmond Couchot are these two pictures on the right and the bottom. It's a moving image in a way. They usually make it as installation, so it's quite you go into an environment full of videos, so you experience more as an installation rather than a video art piece. And Hito Styro is the same, but she uses screens, she uses other materials. The installation is very important to her, even though she has a lot of video content in her work. The picture on the right is actually an installation she created where people would go watch that video that it's on the screen. And I think the installation on the left was in the last Venice Biennale. And then we have moving image here with Yoshi Sodeoka and Jacques Perconte. Very interesting work. I recommend for you guys to search their names and watch their moving image. I especially like Jacques Perconte. He's very, how can I say, even though everything is so pixelized in his videos, it's like you feel the videos in 3D in a way. Like if you're experiencing them in a 3D way, they become more complex, even though the picture is destroyed or pixelized. They become more complex in terms of experience, because it's not just the visual, it's also the physical impression the video is giving to you, and the impression is quite sculptural in a way. And then as an example for software art or network art, there's Kaufe that uses a lot of like gaming resources to create virtual environments. There's another one here. You've probably seen it in Matt. I think there was a video piece of her with this theme park created through 3D elements from gaming and other kind of softwares and coming from the internet. And as a last example for AI art or computer generated, there's Casey Rias that developed an algorithm of a video piece installation. It's hard to define it, that would react to the person in the space by capturing the person in the space and kind of like decomposing that image in the moment. He has different types of algorithms that work in different ways. So also have a look at his work, because it's very complex and very interesting to see. And if you have the opportunity to see it live, I also recommend. Okay, what's next? And here I would like to start with your participation, to engage you guys for a conversation of what you think it might come next. I have a few questions here that can launch this conversation, but you can also ask now your questions from before, and I can go backwards, and we will eventually reach to these themes again of what's next, because it's everything related. So what do you think of NFT? Do you think
it's something that is locked to this period because it's very hyped at the moment because of crypto? Do you think it's something that it will disappear, or it will be generalized to the point that everyone will make an NFT at some point and it's just gonna become part of the process of an artist's practice to at some point do an NFT to try? Or do you think the NFT is purely something that is digitized by the markets, by the art market, and is more related to that than to actually the innovation of making digital work? Because we've been doing digital work for decades now. It's not something new, but this is a way to market, to capitalize that digital work that has been made, and maybe it was difficult to sell before. So this is something I think we have to pose this question, especially now, if we are speaking about what's coming next. Another thing is, would you ever consider stop having a practice which is with a physical output? I don't know if someone wants to say something at this point, or if I should just continue to speak over all these questions. Yeah, we can ask if anyone has any comment or question. Pode ser em português. But I would say that if anyone wants to stop you, they can, but maybe just go over all the questions, and then people can talk like in a general way, right? Not only answering a specific question, maybe. Okay. Maybe that way is just easier for everyone. Okay, I'll speak for myself, and then if you guys want to speak for yourselves, you can, or if you want to say, no, Hugo, I completely disagree, that's also fine. In my case, I could never stop having a physical output for my practice, at least while I'm human. If I ever become a machine, I'll consider to just do digital artwork, because then I won't have a need for being in a physical opening with a physical object. I don't have a need for materials. Yeah. So yeah, me too. But a lot of artists just do digital work, and even though they just do digital work, when they present it, many of them will still present it through a physical space. If it's a video in a gallery, if it's a video in a museum, an installation in a museum, instead of a virtual reality that you can see at home. But even a virtual reality that you can see at home is a physical output. I would consider something that is just purely, in my opinion, something that would be completely digital would have to be perceived only in a digital way, never through a physical object, which means that basically we would have to be robots. That's why I said I will never stop having a physical output while I'm a human being. So in my opinion, in the future, we will never stop producing art in a physical way. At this point, I remembering the Gabriel Abrantes exhibition in March, where he has some images of his
it's like images that he prepared before doing the digital. And he said that he wants to have these paintings because it's easier to see shadows and to think about these images like paintings first, and then do something digital. It's like it is exactly the same image, but he prefers to painting first and then do something digital. And I think it's really nice, this kind of way of thinking, you know, like first painting and then digitalize. Is basically the inverse process of Avery Singer, right? Avery Singer primeiro faz can we speak in Portuguese? Is it fine now? Yeah. Avery Singer primeiro usa o Google SketchUp para planear todas as pinturas. E depois ela usa um airbrush para fazer as pinturas. Ainda que seja um processo de certa forma mecânico, é um processo tradicional a nível de pintura. O que eu achei interessante, por exemplo, nesse caso do Gabriel Abrantes, eu lembrei muito quando você falou da Avery Singer, é porque é exatamente o contrário. E enfim, como muitos artistas têm essa formação às vezes mais tradicional de fazer a pintura e de pensar sei lá, não só a pintura, mas sim. pintura ou qualquer outro objeto de uma certa maneira, antes de passar isso para o digital, por mais que você queira fazer isso de uma maneira digital, você usa esse modo de pensar para construir depois o digital. Enfim. Na minha opinião, eu considero isso uma como é que eu ia dizer, uma prática artística digital pura, no sentido em que tem o mesmo valor que teria um homem das cavernas pintar uma pintura numa gruta. Ele sente primeiro uma necessidade de pintar primeiro, ou seja, ele segue o seu instinto natural, digamos assim, de produzir uma imagem numa superfície, o seu instinto físico, e a partir daí racionaliza de certa forma ou repensa esse produto no período em que está inserido na sociedade, que é das digital tools, de usar ferramentas digitais para produzir um objeto artístico final. E então eu acho que isso portanto, a Avery Singer faz o contrário, no sentido em que ela vai usar primeiro as ferramentas digitais da sua sociedade para pensar o seu produto físico, enquanto que o Gabriel vai usar primeiro o seu instinto para depois criar. A Avery Singer deixa espaço nas suas pinturas para haver pequenos erros quando está a produzir a pintura, tanto que há uma certa desfocagem, o airbrush não é fácil de controlar, às vezes lança mais tinta do que queres, ou menos tinta, ou faz salpicos, e ela deixa espaço para isso tudo acontecer, mas é um processo que é muito mais racionalizado no início e quase que podia ser discutido que é mais um produto do que uma obra artística no sentido em que não tem estas contenções iniciais de uma plataforma, não é? Porque ela, quando está a planear as pinturas a partir daquele meio,
já está a impor limites à sua expressão visual. Uhum. E no sentido, no caso do Gabriel, será o contrário, não é? Não, ou seja, no início não há qualquer limitação e depois o processo digital é que vai limitar. Mas eu acho que faz mais sentido. Para mim faz mais sentido esse processo de pintar algo primeiro e depois, a partir daí, digitalizar. Que é o que acontece com alguns artistas que fazem NFTs. Eles vão criar primeiro uma imagem que é pintada. Vocês ouviram do Blip, não é? Ele fez muitas pinturas ao longo dos anos, depois digitalizou tudo e criou um NFT. Mas todo o trabalho que ele teve foi primeiro um trabalho de expressão visual física e não digital. E o trabalho que vendeu como NFT é puro art market, não é? Não tem nada de... Não é sobre a arte ser digital, não é, é sobre dinheiro. E isso é uma coisa que temos que ser capazes de distinguir melhor e temos que falar sobre isso para saber distinguir o que é arte comercial ou que não é arte, sequer é um produto, Exato. daquilo que é realmente uma peça que, pode estar a ser vendida daquela forma, mas isso é porque nós também temos que viver de alguma coisa, não é? Mas a peça em si tem um valor físico e que o intuito inicial não era simplesmente ser vendido como NFT. Eu acho que se nós vamos criar NFTs, nunca poderemos criar um NFT pelo propósito de criar um NFT, a não ser Exato. que estejam a subverter esse mesmo conceito de criar um NFT por criar um NFT. Não é? Isso é quando aquelas definições de valor entram, porque um ficheiro digital não tem um valor físico, como o Marx define, só tem um valor de significado. É por isso que os NFTs conseguem alcançar preços exorbitantes em leilões e coisas assim, porque é tudo sobre a validação que as pessoas dão àquele ficheiro, àquela marca, àquele nome, seja o que for. Como no caso das malas da Louis Vuitton ou qualquer marca muito cara, conhecida. Ok, vamos voltar aqui às perguntas. Do you think digital tools generalize the idea of who is an artist, or it allows more people to be creative? Com isto, Polêmico. com isto o que eu estou a perguntar é o que vem na pergunta a seguir. Is there a difference between digital creative practice and a digital artistic practice? E faço aqui content creators versus artists. A maioria de vocês tem social media, Instagram, não sei se tem TikTok, provavelmente nós não somos da geração do TikTok, mas ainda assim acabamos por receber o TikTok a partir do Instagram, não é? Sim. E até Facebook. Todos, eu já vi content feito nessas plataformas onde as pessoas que fazem aqueles vídeos e aqueles reels e tudo isso, eles põem tanto esforço na produção daquele vídeo, às vezes fazem props, às vezes fazem esculturas, fazem coisas loucas que podiam ser instalações, podiam ser esculturas,
podia ser considerado arte, mas não é, ou é? E é aqui que o Digital Creative Practice and a Digital Artistic Practice é diferente. Né, eu também acho que Sim, é completamente diferente. diferente há essa diferença pelo menos no mundo da criptoarte há essa confusão, assim, entre aquilo que é um conteúdo criativo que depois se transforma num produto, né? Ou um conteúdo artístico que depois é tokenizável para ser vendido de mais uma maneira, né? Ou de, Exatamente. enfim. E é isso que também, acho que também essas discussões são muito entre artistas são muito importantes também, tanto para tipo desmistificar, né, o que é Ambos, o ambos. Pois exato. é isso, é por isso que está a pergunta anterior. Do you think digital tools generalize the idea of who is an artist? Ou permite a mais pessoas serem criativas? Porque, de certa forma, é bom que a arte seja generalizada, ou que motive, que inspire as pessoas a produzir algo criativo que te faz pensar sobre determinado assunto, que tem humor. Já ouvi muitas vezes ser discutido se os memes podem ser considerados arte, de certa forma, porque às vezes pode mexer usando metáforas sobre a forma como pensamos determinado assunto. Portanto, de certa forma é importante que eles se influenciem um ao outro, porque eu por mim, eu às vezes vou buscar influência a esta pop culture e social media culture. Às vezes há coisas que eu vejo que me dão ideias para fazer trabalhos e para falar sobre a minha própria sociedade, não é? Que a minha sociedade é representada por o produto que estes content creators estão a fazer. É o momento, aquilo que está a acontecer no momento e a forma como as pessoas percebem aquilo que se torna viral é aquilo que as pessoas percebem como realidade. Uhum. E então isto é aquela coisa do simulacro e simulation, a forma como uma coisa vai influenciando a outra e depois volta a influenciar a outra novamente, e a realidade está em constante mudança e depois já não é realidade, é ficção, e there is a fake reality that becomes a reality. E já não dá para distinguir o que é real, o que é ficção, e isso é que é a hiperrealidade, e nós todos, de certa forma, vivemos essa hiperrealidade porque é a nossa cultura e já não há forma de voltar atrás. Não, eu não estou a tentar dizer que devíamos ser melhores, não é possível, não há um melhor ou pior, agora a realidade é isto e é isto que temos que usar e temos que tentar usar da melhor forma para instruir as pessoas da melhor maneira. Em todos aqueles assuntos que nós achamos importantes, seja Black Lives Matter, seja movimentos feministas, qualquer coisa, seja o que for, nós temos que usar estes meios que agora estão disponíveis para chegar a tanta gente, o meio digital, e ser capazes de inspirar as pessoas a pensar de formas diferentes, porque é a única forma de evoluirmos, não é? E com sorte, um dia seremos todos digital creative practitioners, in a way. Toda a gente faz aquilo que sente que deve fazer, e não estão simplesmente a fazer um trabalho das 9 às 5 como máquinas, sem paixão nenhuma por aquilo que fazem.
esse seria a utopia para a humanidade, é que cada um faz aquilo que quer fazer e é feliz naquilo que faz, no seu hobby, entre aspas, naquilo que é considerado hobby, hoje em dia passa a ser realmente o seu trabalho. Hugo, posso fazer uma pergunta? Sim. Estava a ver a tua apresentação e estava a ver as referências que deste, né, de filosofia e pensamento, e fiquei com vontade de perguntar qual é a tua opinião acerca, que é uma questão que me parece fundamental para quando os artistas pensam sobre o seu próprio trabalho nestes contextos, que é o horizonte cognitivo da sua prática artística ou até da sua vida, né? Só enquanto artistas, mas enquanto pessoas. Sim. E é muito interessante. Agora falaste em feminismo, etc. E eu gostava de perguntar quais é que tu achas que são, hoje em dia, as referências, portanto, e o horizonte cognitivo dos artistas que trabalham com arte digital, etc. E se é, sei lá, se é o manifesto Cyborg da Haraway, ou se continua a ser o Baudrillard, ou se há outras referências contemporâneas que têm força no imaginário dos artistas que trabalham com estas ferramentas, ou se, e acho que essa é mesmo uma diferença fundamental, se a maior parte dos artistas chegam a este universo pela técnica. Ou seja, se cá têm práticas, vamos imaginar, tradicionais, de pintura tradicional, ou desenho, ou seja, qualquer outra prática, e é através da técnica e não da expansão do horizonte cognitivo, né, que chegam à prática. E depois, qual é a diferença entre uma coisa e outra? De que forma é que essas duas posturas e essas duas metodologias influenciam não só o trabalho, evidentemente, mas a perspectiva sobre o trabalho. Estavas a perguntar, ok, será que vão deixar de fazer arte com objetos no mundo real, certo? E lá está, e parece-me uma pergunta fundamental, que é, como é que, neste caso como é que tu te imaginas como ser humano? Tu disseste, enquanto eu tiver um corpo, eu vou continuar a produzir objetos físicos, certo? E acho que isso é uma frase fundamental, enquanto eu tiver um corpo. Há muita gente que já não raciocina necessariamente dessa maneira, não é? E é super interessante ver como é que isso influencia a produção artística, a produção de pensamento, etc. É uma pergunta, não é uma pergunta para ti, não é, Sim. são questões, e quem quiser falar, fala. E podes me ignorar também, não tem importância. Não. Quer dizer, não, é uma pergunta muito grande, não é? Não consigo responder com uma precisão, porque também não sei a resposta a muitas coisas. É só para abrir conversa, Sim. Eu acho que muitos artistas neste momento que estão a fazer NFT não estão a fazer NFT, estão a fazer NFT pelo puro propósito comercial de vender a sua obra. Com isto não estou a dizer que não estou a invalidar, porque acho que é uma e é isso, a última coisa que está aí neste slide é exatamente isso. Acho que não invalida porque é aquilo que a blockchain faz, aproxima o produtor do objeto artístico do consumidor, de quem quer adquirir, do peer-to-peer. O que é bom porque retira aquela parte do art market, da galeria ou auction house que se mete no meio e que tem o intuito de retirar a comissão do artista, não é? Sem realmente ter um processo ativo na produção daquele trabalho, não é?
a galeria e a auction house funcionam apenas como capitalization, is pure art market, não é? Porque não são aquelas pessoas que produzem a obra. Claro que quando estamos a falar de são eles que vendem, sim, eles encontram os compradores para um artista poder viver, certo? Ok. Mas se um artista puder encontrar os seus próprios compradores, porque é que isso não poderá acontecer? Será que isso Uhum. invalida o artista? Porque é que o artista só é validado uma vez que tem a galeria? Porque é que o artista só é validado uma vez que as suas peças vão a leilão e de repente os preços sobem? Eu até o ano passado não tinha galeria e estava a vender as coisas por um preço, vamos dizer, normal. E agora tenho galeria e de repente os meus preços estão 3 vezes mais altos. Porquê? Porquê que isto acontece? Porquê que eu só posso vender assim e realmente fazer lucro quando tenho uma galeria? Porquê que não posso fazer lucro da minha prática artística e poder viver da minha prática artística completamente sem ter uma galeria? E Uhum. então, nesta parte, acho que este passo que estamos a dar relativamente ao NFT, não acho que o NFT em si seja o propósito deste passo, acho que o NFT vai generalizar a aproximação do criador com o comprador, o que vai ser bom para o criador e vai permitir o criador viver da sua prática artística mais facilmente, sendo validado, sem ter a galeria ou seja o que for pelo meio. Uhum. Ahm, agora estava a tentar voltar aqui à tua questão. Eu tenho um comentário, desculpa te interromper. Sim, força. Que eu pensei no que o Fred falou. Você falou muita coisa, Fred, mas eu estava tentando aqui, não esquece uma parte. Sobre a intenção do processo do artista hoje em fazer arte digital e talvez como ela mudou lá nos primórdios da net art, quando começou a arte digital, tinha muito esse interesse de entender como que o computador copiava a mente humana e como que a gente era parecido de certa forma os processos de um software ou de um programa, enfim, como que o computador estruturalmente mesmo é parecido com os nossos próprios processos humanos, e tentava muito fazer essa relação. E eu sinto que, falando com alguns artistas, até essa semana tive uma conversa interessante com um artista que faz NFT, e o interesse dele, e ele reparou até com outros artistas também desse mundo, mudou, assim, agora a lógica foi de uma para outra, como se agora o interesse fosse de humanizar o digital, e ele está trabalhando nesse processo de criar todo esse labirinto, né, de NFTs e tal, e fazer de uma forma que tem um feeling mesmo mais do real. Então, não é mais aquela coisa como que a gente é parecido com a máquina, mas na verdade como que a máquina é parecida com a gente. Sim. Se... É isso que eu quero. E para mim é isso que eu quero. Era assim, isso é como eu vejo. A tecnologia, né? Assim, é a versão mais positiva que eu tenho daquilo que e que eu acho que devia acontecer na forma como nós estamos a evoluir com as nossas tecnologias. Ou seja, em vez de termos que abandonar o planeta porque destruímos tudo e tem que ser tudo digital, mais nesse sentido de fazer o digital aproximar-se do natural e fazer ambos viver em conjunto, em coexistirem de uma forma que não se prejudicam. Uhum. E de certa forma, acho que há um
há uma certa lógica nisso, não é? Tantos processos digitais têm uma biomimicry, tem uma mimesis biológica muito interessante. A internet pode ser comparada às raízes das plantas, como as plantas comunicam umas com as outras. Isso é muito mais... Ou o Avatar, vocês já viram um Avatar, não é? Isso é muito mais interessante e eu acho que essa possibilidade existe e não deve ser posta de lado e deve ser posta como o futuro. E as pessoas que estão a tentar humanizar as ferramentas digitais estão a trabalhar na melhor versão de nós e a melhor versão daquilo que podemos ser. Desculpa, vou te diz. interromper. Não, pegando o gancho do Avatar e da pergunta do Fred, eu estava aqui tentando pensar, né? Uma parte da pergunta do Fred foi em questão do imaginário, as referências do imaginário para arte feita no digital, pelo menos em realidade virtual e tudo mais. E me lembrei que alguns trabalhos de realidade virtual que eu acompanhei, eu não vou lembrar os nomes, mas que eu fui nas minhas pesquisas e tudo mais, sempre tem um resgate. E também é talvez uma tendência na arte contemporânea, também falando tempo por mim, que é um resgate. Então, tem tipo obras de arte em realidade virtual que tentam reproduzir um santuário de uma tribo qualquer, sei lá. No caso, era um artista japonês que fez uma espécie de jardim com elementos da cultura shintoísta, da religião shintoísta. E mesmo o Avatar é um exemplo que todo mundo vai pegar, que é essa trazer, não queria falar ideologia, mas pensamento mesmo, pensamento, modos de viver, modos de pensar, modos de viver de sociedades e de comunidades consideradas pelo olhar ocidental como primitivas, como uma alternativa ou como uma esperança, porque a gente está vivendo um momento em que a gente espera que a catástrofe aconteça, né? A gente espera que o colapso chegue, ambiental no caso, né? Também agora com a pandemia e tudo mais, isso se acentuou. Então a gente tem uma dificuldade imaginativa de pensar o futuro, de pensar novas formas de viver, novas formas de ser humano, né? De sermos humanos. Então acho que é uma tendência desse resgate, é um pouco pela falta de imaginação que a gente está tendo quase, de reimaginar o mundo, a sociedade, Sim, né? sim. Portanto, isso que tu estás a falar durante os anos 70 e 80 nós produzimos muita história do futuro com todas as science fictions, certo? E todas essas histórias do futuro que nós criámos imaginaram todo o tipo de futuros a partir daquilo que nós achávamos como que a realidade ia evoluir. E existe um nome para isto, agora está-me a falhar. Ontologies. Sim, exatamente. Ontology é algo que nos assombra, essa é a memória de um futuro que nos assombra e nós agora temos dificuldade em definir esses futuros porque nós imaginamos tantos futuros para serem aquilo e ficámos tão desiludidos com as coisas não acontecerem dessa forma que agora tentamos procurar no passado as respostas àquilo que poderá ser o nosso futuro. Uhum. Eu concordo com esse comentário. Eu também percebo uma volta às ideias antigas, tentando resgatar, talvez,
alguma coisa que se perdeu na história. Porque, por exemplo, na cultura ocidental é parte da ideia de técnica, e como a técnica antes era arte e técnica, era uma coisa só, e em algum momento tem uma ruptura e vai criando novas noções do que é arte, o que é técnica, o que é tecnologia. E aí também entra que como o pensamento ocidental, desde depois da Segunda Guerra Mundial, começa a ser estruturado de uma forma muito concreta, muito difícil de sair, com muita inércia, né? É só talvez referências como Haraway, a ideia cibernética, que teve de alguma forma como disciplina, apareceu para desaparecer, né? Porque depois teve muitas disciplinas que pegaram aquilo, trouxe a ideia de que, por exemplo, máquinas e humanos não são necessariamente contrários, né? Eles não são a mesma coisa, eles fazem parte de algo, e aí tem uma coisa um organismo novo, né? Que aceita aquilo. Exatamente. Eu já não sei qual é que foi o autor Nico. que eu li. Desculpa. Eu não sei qual é que foi o autor que falou sobre isto, mas eu lembro-me que ele dizia que da mesma forma que uma flor pertence à natureza, uma árvore pertence à natureza, um animal pertence à natureza, nós pertencemos à natureza, aquilo que nós fazemos também pertence à natureza. E então o artificial não deve ser visto tanto como um artificial, mas mais ainda não está aperfeiçoado e é um processo de se aproximar do natural, mas também é uma coisa natural, ou seja, a tecnologia faz parte do natural, porque usa elementos naturais para ser criado. Nós não conseguimos criar telemóveis, ou seja o que for, sem minerais, sem metais, sem todos esses elementos que vêm a parte da Terra. Portanto, de certa forma, a tecnologia também é natural. Eu acho que uma palavra talvez um pouco mais adequada seria que faz parte de uma ecologia. Porque ainda cria uma diferença entre o que é a natureza e que é o maquínico, o que é o digital e o que é o humano. De alguma forma, todos nós fazemos parte daquela ecologia e só agora eu vejo que estamos reconhecendo isso, né? Exatamente, exatamente. E aí você está tocando um ponto, assim, eu acho que super fundamental, eu acho que tem várias perguntas que vêm das perguntas que você fez. Primeiro é o que é arte agora, né? Qual é a função da arte agora? E como isso se diferencia de outras práticas criativas que talvez nós não chamaremos de arte, por alguma razão, não sei, porque... ou por que nós chamamos tudo de arte? Que é o que faz aquela diferença? Talvez uma coisa de valores, ou talvez uma coisa também de hierarquias que não precisa existir, ou não é que eu acho que aí vem um pouco que devemos repensar que é o necessário, que é o contingente que não podemos controlar também, e reconhecer tudo aquilo que vai chegar talvez com ruído, mas também ajuda a reestruturar a nossa realidade. Exatamente. E todas essas ideias, por exemplo, o digital, porque pensar o que no digital, o não digital não é o anti-digital, não é o mesmo, né? Se você pensar no sentido da linguagem. Porque o humano é um não digital, mas não é um anti-digital. O humano agora faz parte de algo mais que incorpora o digital, de alguma forma. E não só no sentido de como você cria, né? Uma coisa que você fala de alguma forma, que como você coloca coisas no mundo, isso vira memórias, viram outras coisas, né? Que depois são resgatadas, talvez, no sentido de um futuro resgatado por outras civilizações que vão pegar para entender que o que nós estamos fazendo agora, ou talvez num futuro mais imediato. E aí eu acho interessante essa ideia também, por exemplo, artificial, ou ideia, por exemplo, virtual, uma palavra que até agora me incomoda, pensar porque virtual, não que a palavra virtual eu gosto muito, mas talvez numa linguagem mais popular, o virtual faz referência a algo falso, algo fake, né? E não necessariamente é outra coisa, né? Sim, eu para mim, eu considero o virtual, eu relaciono o virtual com a imaginação, ou seja, a mente, aquilo que a mente produz. Para mim isso corresponde ao virtual, porque
as ferramentas virtuais são capazes de concretizar exatamente aquilo que estamos a imaginar ao detalhe. Ou seja, como não há limitação do mundo físico, o virtual, de certa forma, é a imaginação. E isso foi um pouco visto, se calhar, no surrealismo. O surrealismo, eles deram largas à imaginação, vamos dizer, e criaram aquelas formas, aquelas figuras, personagens que não tinham limitações físicas e podiam ser, transformavam-se em aquilo que fosse, mas havia a limitação do meio, não é? De ser uma imagem. Com o virtual, nós temos a possibilidade de criar um ambiente virtual que é capaz de nos rodear, se usarmos um VR, a nível de som, de visual, talvez até de cheiro, se incluírem cheiro na instalação ou no espaço. E isso faz com que o virtual se torne exatamente a ideia daquilo que nós temos de uma coisa, ou é o mais aproximado, é aquela questão do signifier e do signified. O virtual junta o signifier e o signified e podemos ter a experiência da ideia de um conceito muito próximo daquilo que está na mente do outro. Porque nós nunca fomos capazes de olhar para a mente uns dos outros. Mas através do virtual, porque tu és capaz de expressar exatamente, sem limitações físicas, aquilo que tu estás a imaginar, nós somos capazes de entrar na mente uns dos outros nesses ambientes virtuais. Eu também gosto muito da ideia do virtual que vem do Bergson e que ele também pegou muito. E quando você pensa o virtual como tudo o que pode ser, sabe? Assim, como você tem uma coisa que é o atual e todas as outras possibilidades é o virtual. E acho que conectar essa ideia filosófica com a prática artística na realidade virtual é uma coisa muito que tem uma certa beleza, uma certa assim, uma poesia. Quando você vem como certo espírito. Desculpa. Não, eu estava interrompendo. Não, é por isso que eu acho que tem essa tendência do que eu estava falando, de resgatar uma certa ritualização, ou uma certa espiritualidade, ou certas religiões, porque eu acho que a religião tem esse acesso ao virtual, né, em certo sentido. Sim. Então, acho que se liga um pouco essas duas vontades, né? A vontade de, através da técnica, chegar na imaginação, né? Isso está exatamente relacionado com a ideia de valor e aquilo que tem valor. Ou importância, validade, aquilo que é validado. A religião existe porque determinado número de pessoas acredita que aquilo é real, ou que Deus existe, ou que seja o que for, certo? Acho que é muito interessante olhar para os americanos, na lei deles têm que só definem como religião os norte-americanos. Sim, os norte-americanos. Tens aqui muitos brasileiros, cuidado. Desculpem. Os norte-americanos. Quando eu digo americanos, é num sentido pejorativo para os norte-americanos. Eu estou a brincar contigo. Eles definem como religião, só definem uma religião a partir de um determinado, quando haja um determinado número de pessoas, tipo 500 pessoas, que dizem que acreditam naquela religião. Só aí é que a religião passa a ser considerada uma religião, e quando a pessoa está a institucionalizar a religião, pode ser acreditada como uma non-profit or whatever. Non-profit é ótimo. Sim.
Eu acho que isso tem muita... Diz. Desculpa interromper. Não, eu acho que isso tem uma relação assim, talvez um pouco afastada, mas assim, quando eu penso... Isso para mim é uma instrumentalização capitalista, de alguma forma. É uma coisa que tenta... Definitivamente. Claro. E eu acho que no sentido... Isso... Desculpa. Estou interrompendo ou está cortando? Não sei. Não, diz. Não, que com a pergunta que você tinha feito dos NFT, por exemplo, é uma coisa que eu acho que tem... Eu acho que ainda estou a ver o que vai acontecer, de alguma forma. Eu ainda não consigo ver qual é o efeito que vai ter na prática artística, porque ainda está sendo instrumentalizado como uma forma de trading, mais que qualquer coisa. E ao mesmo tempo acho que se o artista não é rápido o suficiente, vai ser o capitalismo que vai pegar aqueles símbolos e vai começar a modular de alguma forma. E aí tem uma coisa, uma referência, falando de referência, como o Fred falou, tem um cara que é o Bernard Stiegler, que é um francês, e ele fala justamente disso, de alguma forma como o artista está numa guerra dos símbolos com o capitalismo de consumo. E ele pega um pouco toda essa ideia do organismo, né? De como você inclui vamos falar, técnica humana, natureza, e isso como isso é articulado através da experiência estética. E outra referência para não esquecer, porque eu sei que vou ter que sair da conversa rápido, daqui a pouco, é o Yukui, que já tinha falado. Eu estou lendo o livro Arts and Cosmotechnics e ele faz referência a todas essas coisas. Ele vai também pegar pensamentos antigos europeus, mas também pega o daoísmo da China. Então é interessante nesse sentido porque ele também traz uma referência talvez não europeia e traz, por exemplo, uma coisa que para mim foi muito louca foi entender, realizar que naquela filosofia não podemos falar de ontologias porque o ser não é o objeto do estudo como foi na Europa, e foi uma coisa que talvez perto do niilismo, mas não é isso, seria só para dar um exemplo o que nós poderíamos entender como nós como pensamentos estruturados do Ocidente. Mas eu acho tão louco isso, talvez nesse sentido, de como isso também alimenta uma certa produção estética, que de alguma forma também já atrai essa ideia do organismo. Bom, só isso, só para falar de referência no sentido cibernéticas. Boa. Obrigado. Opa, se calhar é uma ótima forma de também acabarmos. Não sei se ainda têm questões assim específicas relativamente à apresentação. Eu sei que dei assim as coisas um bocadinho rápido e há muitos conceitos Tá que ótimo, Hugo. Tá ótimo. É assim mesmo. Tem que pois ser é, assim. são muito complexos. Isto é simplesmente uma porta. Se vocês provavelmente já encontraram, mas se nunca encontraram estas referências, acho que é um bom ponto de partida para entrarem dentro do assunto, e especialmente depois destes workshops todos que tivemos. Acho que é uma ótima forma de perceber o porquê de estarmos a ter estes workshops, o porquê de estarmos aqui a falar sobre isto, não é? E tem relevância porque está a acontecer agora e nós estamos a usar também uma blockchain, não é? Para concretizar isto, e isso já mostra que existe valor nesta forma. O facto de estarmos todos aqui reunidos mostra que há valor no uso destas plataformas e no uso do NFT também, para conseguirmos nos aproximar seja do comprador e conseguirmos viver da nossa prática artística, ou validar também como grupo, se este grupo fosse de 3.000 pessoas, estaríamos a falar também de formas de compensação monetária diferentes, porque de repente já é uma coisa totalmente diferente quando há muita gente. E acho que é interessante ver como o facto de uma coisa que está tão no início, mas já está a ser tão analisada por toda a gente, mostra que há uma consciência do presente
muito grande, que é exatamente aquilo que nós necessitamos para sermos capazes de evoluir para o futuro. É não estarmos presos ao passado e daquilo que foi e de como as coisas devem ser, e que a arte é uma pintura numa tela e que a arte é uma escultura em mármore e não sei o quê. Isto mostra que estamos a libertar destes conceitos do passado, estamos a viver mesmo no presente e estamos a ser capazes de ter uma consciência de como é que podemos levar as coisas para a frente. E eu acho que é isso que é o What's Next, é aquilo que nós estamos a fazer agora, neste momento. Olha, Isso deixa só dizer que a Natália colocou aqui um link do Café Filosófico no chat, se alguém quiser depois abrir. Sim. E se calhar Copiar. terminamos Obrigado. por aqui. Sim. Juliana, Obrigado. ou Sâmia, querem só dizer próxima terça-feira o que é que vai acontecer? Sabem? Já. Olha, gente, não é que eu não saiba. Ok, É que eu tô desculpa. aqui sem agenda. Peraí. Ok, peço desculpa de ter feito esta... Mas eu acho que a próxima semana é... Ah, já lembrei. É porque os outros 2 workshops, na verdade, vão ser depois, exato. A próxima semana é a apresentação das poéticas individuais. Eu não sei se eu escolho, ou eu, a Sâmia, escolhemos as 2 primeiras pessoas para falar já na terça-feira. Ou se você, quem tiver mais afim de começar e se pronuncia agora, do ali 1, do ali 2. Sim, se não fazemos roleta russa. Se não é tipo, vou escolher o amiguinho para começar. E vai ser um artista ou 2 artistas Então, por sessão? como é 1h30, eu pensei em meia hora para cada um, porque na terça-feira, vai ser na terça e na próxima sexta, ou seja, a próxima semana toda vai ser isso. Então, no primeiro dia, 3 artistas, no outro dia, mais 3. Uhum. Então, Alfabética. a ordem alfabética pode ser, se vocês não se importarem. A não ser que alguém já queira muito ser um dos 3 primeiros, sei lá. Não? Não, mas basicamente é meia horinha. Se quiser preparar uma apresentação com algumas imagens, ou então pode até ser fazer partilha do ecrã com o site ou com o Instagram, quem não tem site, mas preparar alguma coisa assim para dizer e preparado para receber perguntas também, né? A gente já partilhou para todo mundo as bios de cada um, mas a gente também queria ouvir uma coisa mais pessoal também, se fosse possível, porque a bio é uma coisa mega fria, né? Fez isso, estudou aquilo, morou aonde, não sei onde. Uma coisa mais do percurso de cada um de uma forma mais pessoal também, para a gente ir se adaptando uns aos outros, conhecendo uns aos outros e tudo mais. Acho que a gente gera um bot para escolher os artistas que vão apresentar na terça-feira. Tá bem. Então é isso, então é ordem alfabética também vale. O problema da ordem alfabética é que traz aqueles traumas da escola primária, né? É sempre sei lá, quem vai ser por último? O A Vitor? Ana Antunes era sempre a primeira a responder às perguntas de matemática. E o Zé Zacarias era sempre o último, enfim. Pois, os professores deviam usar uma app com uma inteligência artificial para dizer o nome de um aluno ao cara. Exatamente. Ou então escolho aleatoriamente, pronto. Não, a gente diz que... Não percebeste a minha dica, né? É um bot. É um bot que vai escolher. É um bot. Claro. Olha, obrigada, Hugo. Gostei muito. Espero que todo mundo tenha gostado também. Estou aqui ainda pensando na coisa da digitalização. Vou preparar melhor para depois te fazer perguntas, se fosse, sei lá, se surgirem. Tá bem. Estejam à vontade, se quiserem também conversar mais, podemos conversar individualmente sobre seja o que for, ok? Tá bom. Tchau, gente. Boa. Obrigada. Adeus.
Tchau, Hugo. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.